Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Justiça no Direito. Sou o advogado Pedro Ferreira com escritório aqui em São Paulo, capital. Nesse vídeo, especificamente abordaremos acerca da autonomia dos estados, Distrito Federal e municípios. Tema esse muito debatido atualmente após as manifestações do presidente da República, Jair Bolsonaro, por conta do momento da pandemia. Vale destacar também que tal debate tem como condão a discussão da paralisação das atividades econômicas e comerciais propostas pela maioria dos estados e municípios do Brasil. Pois bem, é dado aos estados, Distrito Federal e municípios a denominada autonomia legislativa e executiva, com previsão na Constituição Federal, também denominada por uns de Carta Magna ou Lei Maior. E aonde encontramos essa determinação? Vamos lá. Vejamos o caput do artigo 18 da Constituição Federal, em que nos diz que a organização política e administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Reparem na palavra autônomos, o que nos traz ao tema que estamos abordando. Nesse mesmo sentido, reiterando a autonomia e competências dadas aos estados e Distrito Federal, vale também destacar a previsão expressa no artigo 25 da Constituição Federal, os quais, e isso é de extrema importância destacar, munidos de capacidade de auto-organização, de auto-legislação, de auto-administração e de autogoverno, estabelecem uma Constituição própria. Se não, vejamos o texto da lei. O artigo 25 determina que os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Pois bem, e o que isso quer dizer? Em suma, que os estados e o Distrito Federal, ora caracterizados como governos estaduais representados por seus governadores, ou seja, também denominados administradores ou gestores, têm a capacidade exclusiva de editar leis que visem o interesse comum da população inerente do território estadual, respeitadas sempre as autonomias dadas pela própria Constituição Estadual. Ou seja, resumidamente, os estados têm autonomia para legislar? Sim ou não? Sim, claro que tem, conforme previsão expressa na própria Carta Magna. E o governo federal, ou seja, a União, poderá intervir diretamente nos estados? Sim ou não? E a resposta é sim. E aí que vem a dúvida. Como assim? Pode ou não pode? Vamos lá explicar. Pode. Somente nas exceções previstas no artigo 34 da própria Constituição Federal, que, tendo em vista o momento atual de pandemia originado pelo Covid-19, nenhum de seus incisos se enquadra na possibilidade de intervenção contrária às medidas adotadas pelos estados e Distrito Federal. Vamos conferir? Determina o artigo 34 da Constituição Federal que a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, por termo a grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação, reorganizar as finanças da unidade da federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior, que deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial.
assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública, direta e indireta, e aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Vejam que não existe expressamente determinado a possibilidade de intervenção da União nos estados em face das medidas adotadas no combate à pandemia atual. E os municípios? Já que tanto se fala dos estados, e os municípios? Pois bem, vamos falar agora da autonomia e competência dos municípios. Em primeiro lugar, necessário destacar que os municípios, conforme a previsão no artigo 29 da Constituição Federal, são regidos por lei orgânica, ou seja, também denominada de lei maior de um município, que disciplina suas regras. Vejamos a lei. O artigo 29 da Constituição Federal determina que o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Muito bem, mas e a competência dos municípios? Quanto a essa competência, dispõe o artigo 30 da mesma lei, da Constituição Federal, o rol de competências em seus incisos. Mas para o tema em spec, necessário, e vou dar o destaque ao inciso 1º, que diz que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Ora, então vejamos. A pandemia da Covid-19, em que pese ser um assunto de interesse mundial, não deixa de ser considerado também de interesse local, se observados os números de contaminação estatísticos em diversos municípios. Ou seja, sendo de interesse local, compete aos municípios a edição de legislações que venham a solucionar tal assunto. E quanto aos estados e União, poderão intervir nos municípios, especificamente nesse período de combate à pandemia? Não. Conforme expressamente estampado no artigo 35 da Constituição Federal, o Estado e a União somente poderão intervir em determinadas situações, as quais não se relacionam com o caso concreto de pandemia já inicialmente abordado. Ou seja, toda e qualquer intervenção se limita ao texto expresso em lei. E isso vem de encontro à decisão mais recente dada pelo STF, especificamente em 15/4/2020, a qual, por unanimidade dos votos, determinou que os estados e municípios têm autonomia para regulamentar medidas de isolamento social. Nesse sentido, o que se espera não é uma disputa de intervenção entre União, estados e municípios, mas sim uma harmonia entre os poderes do Executivo para solucionar os problemas que vivemos nessa pandemia. Assim sendo, finalizamos aqui o nosso debate ao tema em concreto, esperando que tenham gostado desse vídeo, esperando também que tenha sido útil, aprimorando cada vez mais o conhecimento técnico para todos aqueles que vejam esse vídeo, sem direcionamento exclusivo para os operadores do direito, mas também ao povo em geral. Fiquem ligados nos próximos vídeos, se inscrevendo e ativando as notificações no sininho abaixo. E obrigado e até um próximo vídeo.